Olá, meu nome é Yara Ponce, eu sou psicóloga e eu me dedico a contar para vocês um pouquinho sobre as questões que envolvem as emoções, o nosso cérebro e a nossa vida diária, tá bom? E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre depressão e serotonina. Qual a relação entre as duas? Na verdade, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre serotonina. A gente recebe muitas dúvidas, né? As pessoas querem saber de nós, psicólogos, sobre muitas coisas. Então, são muitas coisas que nos perguntam. Geralmente, as pessoas fazem suas perguntas, no meu caso, né? Via chat, nas nossas lives, também via WhatsApp, ou até mesmo nos nossos comentários, né? Nos comentários dos nossos posts. As pessoas têm sempre muita curiosidade e eu resolvi falar dessas curiosidades aqui nesses vídeos para vocês. Então hoje a gente vai falar da questão número 1. A questão número 1, a dúvida número 1 que me aparece no consultório, e não só no consultório, mas aparece também para as pessoas que me procuram para fazer o programa Mente Presente, e como eu disse também nas redes sociais, né? As pessoas perguntam muito sobre serotonina. Então elas querem saber como aumentar a serotonina, o que é bom para aumentar a serotonina. Ah, Yara, chocolate realmente é bom para serotonina. E na verdade, né, elas querem entender um pouquinho. E quando você começa a falar, a gente percebe que as pessoas não sabem o que é serotonina. E quando a gente fala, olha, faça isso, faça aquilo que é bom, logo vem a pergunta: tá, mas o que é serotonina? Então, assim, quando as pessoas chegam no consultório, geralmente elas já chegam com essa dúvida pronta, porque geralmente elas já estão medicadas. Geralmente elas chegam no consultório porque elas já passaram por um processo, geralmente doloroso, de crises depressivas ou de crise de ansiedade, né? Resumindo, de muito sofrimento, de muita dor. E geralmente elas já procuraram um médico psiquiatra e esse médico já as medicaram. Então, as pessoas já estão medicadas. E com certeza esses médicos falam: olha, eu vou prescrever esse antidepressivo aqui, porque você precisa melhorar a sua serotonina. E aí elas chegam cheias de dúvidas, né? E eu acredito que você também já deve ter visto em algum lugar, se você nunca foi medicado, nenhum médico nunca falou isso para você, certamente você já viu em algum lugar falar sobre serotonina. Principalmente essa brincadeirinha que eu fiz anterior, chocolate é bom para aumentar a serotonina. A gente até vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente, né? Mas então, para a gente poder falar de serotonina, a gente vai ter que dar um passinho atrás e entender um pouquinho sobre o neurônio, né? Acho que todo mundo também já ouviu falar, para quem nunca ouviu falar, neurônio é uma célula nervosa que nós temos em grande número no nosso corpo todo. Mas assim, o lugar onde os neurônios mais se concentram é no nosso cérebro. Então, é o nosso sistema nervoso central, né? O cérebro, então são bilhões de células nervosas que estão ali, né? De neurônios se comunicando ali o tempo todo. E então nós temos o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e a, toda dentro da nossa coluna vertebral nós temos lá a medula, né? Mas enfim, não vou entrar. Só vou dizer para vocês que o nosso sistema nervoso ele se divide em duas partes, que é para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O periférico, entendam assim, são os nossos nervos, tá? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para que vocês possam entender e não ficar chato, né? Não ter aquela coisa mais técnica. Então tá, então nós temos os neurônios, né? Os neurônios, eles se comunicam entre eles. Existe uma comunicação, porque os neurônios eles não são grudadinhos. Vocês já devem ter visto uma imagem de um neurônio, né? Ele parece uma estrelinha e ele tem um rabinho, né? E eles se comunicam entre eles. Só que existe um espaço entre eles.
Então, como é que eles fazem essa comunicação, né? Então, através de um comando meu, que, por exemplo, um pensamento, esse pensamento ele gera um comando dentro do neurônio, né? Esse neurônio produz um pulso elétrico, né? Que vai gerar uma coisinha chamada neurotransmissor, que é uma química cerebral, tá? Então, um neurotransmissor vai passar de um neurônio para o outro e carregar com ele a informação. Quer um exemplo bem facinho disso? Pense, quero levantar o meu braço. E a gente levanta o braço, a gente deu o comando, o neurônio entendeu e mandou para os nervos, né, os músculos, tudo, fazer esse serviço de levantar os braços, tá? Então, esse é o papel do neurônio. Então, o neurônio ele faz a comunicação entre essas bilhões de células. Então, a comunicação o tempo todo, uma comunicação, pulsos elétricos, né? Uma comunicação elétrica no nosso cérebro o tempo todo, através dos neurotransmissores. Ah, tá. E o que neurotransmissor tem a ver com isso? Então, a serotonina, ela é um neurotransmissor, né? Esses neurotransmissores, eles vão viajando de um neurônio, a comunicação do neurônio vai viajando, né? Por toda a parte do nosso corpo e a gente vai aí realizando, né? Batimento cardíaco, por exemplo, né? A gente vai, levanta um braço, ou seja, tudo que a gente faz, tudo, exatamente pensar, respirar, tudo, até respirar, que é automático, mas até isso, essa comunicação é feita através de um neurônio. Vamos dar uma explicação um pouquinho melhor, né, sobre o que é isso, esse neurotransmissor. Então vamos imaginar, para ficar bem fácil, a gente imaginar assim que nós estamos num grande centro de distribuição de mercadorias. Então hoje isso está muito, né, as empresas de logística, a gente faz muitas compras pela internet. Então vamos imaginar assim, vamos imaginar que não existissem as esteiras, aquelas esteiras modernas, rolantes, tal, que fosse manual. Então, vamos supor, aí fica, já viram aquilo de ficar uma fila de pessoas, né? E um vai passando a caixa para o outro, um vai passando a caixa para o outro. Então vamos supor. Então, vamos supor que a gente pegue 3 caixas, né? 3 caixas. Então eu passo 3 caixas para o próximo passa 3 caixas, aí vem mais 3, e mais 3, e mais 3, e eu vou passando para o lado até chegar no caminhão que vai fazer a distribuição, ok? Então, isso é o neurotransmissor trabalhando. Ele vai, né, permitindo que essa comunicação, que essa viagem aconteça. Ele vai permitindo que isso aconteça, né? Então, agora a questão é a seguinte, né? É, é como se a gente entendesse, então, bem a grosso modo, que os neurônios eles viajam através de uma ponte. E essa ponte aí, né, que eu já acho que já deu para ficar bem claro, é um neurotransmissor, ok? Então, essa acho que fica bem facinho da gente entender através desse exemplo do centro de distribuição, né? Acho que é legal, eu gostei disso, eu achei bem didático. E assim, existem vários tipos de neurotransmissores, vários tipos, tá? É para várias situações do funcionamento biológico do nosso corpo, tá bom? Mas agora, então, por que se tem tanto neurotransmissor assim, quer dizer, nem tanto assim, mas são vários, né? Tem alguns. Por que as pessoas querem saber especificamente de serotonina? Por que elas não chegam no consultório ou me mandam uma mensagem, alguma coisa perguntando: ah, Yara, fala um pouquinho pra gente, conta pra gente o que é dopamina, o que é ocitocina, que são outros neurotransmissores. Elas não falam isso, né? Então a grande dúvida mesmo é em relação à serotonina, né? E por que a serotonina? Que é a nossa conversa lá inicial, né? A serotonina, ela está diretamente associada, né? Existe uma relação direta dela com a depressão, com as pessoas que sofrem de depressão. Então, na depressão, gente, isso é muito sério, né? Existe uma diminuição da produção de serotonina no cérebro, tá? Além de uma diminuição,
existe também uma alteração na função dos receptores. Então, né, vamos lembrar, né? Um neurônio ele manda a informação e o outro recebe. Aí aquele que recebeu manda para o outro, as caixas, né? Aquele que recebe também manda, o que recebe também manda. É assim que funciona. Então, aqui nós vamos falar de uma coisinha muito importante, eu acho que uma coisa muito séria para a gente falar quando a gente está falando sobre processos depressivos, que é assim: ainda existe muito preconceito, ainda existe muita discriminação. Os transtornos emocionais, os transtornos psiquiátricos, eles ainda são muito, muito, muito discriminados. Ainda existe muito preconceito. E a pessoa que sofre com isso, ela é responsabilizada, né? Então, além da pessoa estar doente, além dela estar sofrendo, ela ainda é responsabilizada por estar assim. Quantas vezes vocês já ouviram, né, as pessoas dizerem que depressão nada, isso é frescura? Então, vocês conseguiram entender a seriedade disso? Quanto isso é sério e urgente? A gente entender de uma vez por todas que depressão não é frescura? Que de fato acontece alguma coisa no meu cérebro, de fato acontece alguma coisa na comunicação entre os meus neurônios. Isso é urgente e necessário. Passem essa informação para quem vocês puderem. Quanto mais gente souber disso, quanto mais gente souber disso, eu friso isso porque é muito urgente. Hoje a gente luta por várias causas. A gente luta pela causa do negro, que é muito importante, do racismo. A gente luta pela causa do autismo, que é muito importante. A gente luta pela causa da mulher, que é muito importante. Então a gente luta por várias causas. Mas eu ainda não vi ninguém lutar pela causa dos transtornos psíquicos, a não ser entre nós, né? A nossa classe, a classe dos profissionais que trabalham com saúde mental. Mas é muito urgente e necessário que se entenda de uma vez por todas que depressão é um transtorno. Ninguém tem depressão porque quer, ninguém fica deprimido porque não tem o que fazer. Vamos levar em consideração, então, aquilo tudo que a gente estava falando? Vamos lembrar que o neurônio manda informação, lembra? Né? Tanto ele manda quanto ele recebe informação. Lembra a história das caixas que eu expliquei lá atrás? Então, na depressão, funciona mais ou menos assim. Além da pessoa que está deprimida fabricar poucas caixas, né? Não vamos dizer fabricar, porque você não fabricou caixas, mas fabricou caixas, pode ser. Então, além dela fabricar poucas caixas, ela ainda não consegue transmitir o pouco que tem. Então, vamos lembrar de novo, vamos fazer de novo? Então, além de não vir, no primeiro exemplo que eu dei, vinham 3 caixas, lembra? 3 caixas, passava para frente 3 caixas, o outro passava 3 caixas, então eu recebo 3 caixas e mando 3 caixas. Recebo 3 caixas e mando 3 caixas. Isso num processo natural, num processo normal, de desenvolvimento normal. Agora, num processo depressivo, eu recebo 2 caixas. E ainda na hora de mandar para o outro, eu derrubo uma. Aí o outro recebe uma. E esse processo vai, daí por diante. Aí na próxima, eu recebo 2, consigo passar 2. Aí o outro recebe 2, mas ele deixa cair uma. Ou seja, quando chega lá na frente, como vai estar essa carga? Entendeu? É essa a complexidade da coisa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é só nos processos depressivos que isso acontece. Nós estamos falando dos processos depressivos porque estamos falando exclusivamente de serotonina, que é o neurotransmissor relacionado ao humor. Então, o meu humor, ele pode estar triste, o meu humor pode estar feliz, né? Então, o humor, a gente fala assim, o humor. Então, o humor sempre nos leva a achar
que é uma coisa engraçada e tal, mas na saúde, quando você se trata do nosso corpo, da saúde mental, da medicina, o humor para nós não tem essa característica. Então, assim, eu posso estar com um humor bom ou eu posso estar com um humor não tão bom assim, né? Então, eu estou feliz ou eu estou triste. É assim que acontece. Então, não é só nos processos de depressão que isso ocorre, tá? Isso ocorre também nos processos de ansiedade e em outros quadros também, né? No transtorno bipolar e infinitos outros quadros, tá? Então, é muito importante a gente saber. Por isso que o seu médico acaba te receitando antidepressivos, porque a função do antidepressivo é justamente agir nesse recebimento, na fabricação dessa caixa, no recebimento dessa caixa e na transmissão dessa caixa. Então, o remédio, o antidepressivo é fundamental para quem está vivendo esse processo duro, difícil e triste. E sofrido demais, né? Agora, tem uma outra dúvida que surge aí. Aí as pessoas às vezes vêm para o consultório com crises de ansiedade e elas falam assim, mas por que o médico me receitou um antidepressivo? Eu não estou depressiva, eu não estou triste, eu estou só ansiosa, né? Então, por que ele faz isso? Por que o médico faz isso? Vamos dizer de uma forma bem fácil para você entender, né? Esse processo de ajuste, de distribuição da serotonina, né? Também acontece na ansiedade. Então, na ansiedade, eu estou muito, às vezes, muito preocupado, eu estou muito apressado e eu acabo tendo crises. Então, a serotonina, ela também ajuda nesse processo. Então, o médico, ele vai lá e a gente pode até fazer um outro vídeo, né, um outro dia, falando sobre como ela tem a ação nos processos de ansiedade. Mas é importante aqui, para vocês saberem, né, que tem também essa atuação nos processos de ansiedade, até mesmo nos processos mais graves, né, nos processos psicóticos, né? Aí, então é curioso, né? Então a gente pode pensar e achar uma curiosidade aí no meio. Então é só tomar remédio e tá tudo certo? Então eu vou lá, tô com depressão, tomo remédio e ok. Tô com ansiedade, tomo remédio e ok. Então é só com remédio que se faz isso, porque se é uma coisa química lá e eu preciso ajustar essa química, eu preciso ajustar essa serotonina, então eu tomo remédio e ok, certo? Errado, errado. Mas por que errado? Porque assim, o que a gente sabe, né, é que tanto é um processo, não sei se vocês lembram, eu vou colocar dessa forma, tinha aí uma propaganda de um biscoito para os cariocas e bolacha para os paulistas, que falava, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Lembra que a gente não sabia muito bem a ordem, né, dessa coisa? Com os processos depressivos e de ansiedade, é mais ou menos assim, tá, gente? Eu não estou afirmando que é 100% assim, porque é muito complexo, é difícil da gente explicar aqui num vídeo assim, né? Mas o que acontece? O meu pensamento, a forma como eu penso, altera, né, a produção e a distribuição desse neurotransmissor. Mas a produção e a distribuição desse neurotransmissor também altera o que eu penso e o que eu sinto. Deu para entender? Então, as duas coisas. Então, por isso que só remédio não funciona. Por que o médico vai falar, olha, vai tomar o remédio, mas vai fazer terapia também? Por quê? Porque o remédio vai fazer um trabalho psicológico, um tratamento psicológico.
Porque o remédio, ok, você vai tomar e aos poucos você vai melhorar. Mas você não vai poder tomar remédio o resto da vida. Hoje a média de medicamento é de 2 anos. Então, assim, hoje uma pessoa deprimida toma remédio em média 2 anos. Com 2 anos, antes dos 2 anos, né? Tudo depende da pessoa, mas com 1 ano e meio, mais ou menos, o médico vai começar a pensar em tirar essa medicação da pessoa, se ela estiver reagindo bem. Aí ele vai tirando. Se ela não fez psicoterapia, pode até ser que num primeiro momento, psicoterapia, tratamento psicológico, né, que a gente está falando, pode até ser que num primeiro momento ela fique bem, mas dali um tempo vai voltar, né? Não sei se 1 mês, se 2 meses, se 6 meses, se 1 ano, se 2 anos, mas vai voltar. Então, por isso que é importante o processo de autoconhecimento. E pesquisas nos mostram, né, que a terapia cognitivo-comportamental tem vários estudos mostrando que em vários casos, né, de depressão, não são em todos, mas em vários casos de depressão e ansiedade, dá na mesma eu tomar remédio ou eu só fazer psicoterapia. A psicoterapia também aumenta essa produção de caixa, melhora a distribuição, melhora o recebimento, só com psicoterapia, só com tratamento psicológico. Mas a gente entende que em casos mais graves, digamos assim, onde a pessoa não tem condições de manter o sofrimento por mais tempo, os dois. Então eu sempre indico os dois. Eu sempre acho que a duplinha tem que andar de mãos dadas. Então remédio e psicoterapia. Tem muitos casos que realmente não tem necessidade da medicação e a pessoa chega no consultório e de fato, com terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue resultados excelentes, né? A terapia cognitivo-comportamental e as suas evoluções, que são as novas terapias, né? De aceitação e compromisso, mindfulness, né? Então, lá o programa Mente Presente, que faz todo um trabalho com mindfulness. Então, entenderam a importância? Entenderam como é que isso funciona? Então, eu vou ajustando o meu pensamento, eu vou entendendo como é que eu estava pensando para fabricar menos serotonina. Então, eu tenho que começar a pensar de um modo diferente para começar a fabricar mais serotonina. E quanto mais serotonina eu fabrico e distribuo e recebo de uma forma adequada, quanto melhor a logística dessa serotonina, melhor vão ser meus pensamentos e vira um ciclo vicioso. Quanto mais bons pensamentos eu tenho, melhor eu fico nessa fabricação, recebimento e distribuição dessa serotonina. E quanto melhor a fabricação, a distribuição e o recebimento, melhor o meu pensamento. E aí vai virando, né, uma curva ascendente que só vai subindo e só vai melhorando. Por isso que a gente entende que a dupla, né, a duplinha psicoterapia e TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, e eu insisto aqui, eu friso, né, porque eu trabalho com as terapias de terceira geração, com a evolução da terapia cognitivo-comportamental. Então, as duas juntas, né, essas terapias junto com o remédio, com um acompanhamento sério, com o médico. E, gente, menos discriminação, menos preconceito, mais compaixão, né, mais empatia, né, com as pessoas que estão passando por isso. E muita gente não busca o tratamento porque não tem coragem nem de revelar à própria família como está se sentindo. Muitas pessoas se escondem e praticam o que a gente chama de suicídio aceito. Um dia fazendo uma live, uma pessoa me perguntou num comentário se a pessoa podia morrer de depressão sem ser pelo suicídio, sem ela cometer o suicídio. E sim, ela pode, porque a pessoa ela vai perdendo o prazer de viver, ela vai deixando de se cuidar, ela vai morrendo aos poucos e ninguém percebe, Então ela não se mata propriamente dita, ela não pega um remédio e toma, ela não se dá um tiro, ela não faz isso, mas ela morre de uma outra forma, que muitas vezes nem ela mesma
tem consciência. E muita gente morre nesses quadros, escondidos, com a sua alma chorando. Né? Eu costumo falar, a depressão é quando a alma chora. Existem muitas outras formas de uma depressão se apresentar. Porque se a pessoa não estiver lá, jogada num canto, sem tomar banho 15 dias, sem comer, sem nada, as pessoas não acham que elas estão com depressão. E eu posso estar aqui na tua frente, sorrindo, numa festa, e posso estar deprimido. E posso estar com uma depressão grave. Então, gente, muita coisa para saber em torno disso. Virão outros vídeos onde eu vou falar especificamente de depressão. Mas hoje eu queria me concentrar na serotonina. Então, medicamento e psicoterapia, tratamentos psicológicos, sim, ajudam a aumentar a serotonina. Então, eu fiz um guiazinho aqui, assim, do que pode nos ajudar, né, a aumentar a nossa serotonina e a ter um humor mais equilibrado. Eu não vou dizer assim, aumente sua serotonina e seja mais feliz. Ainda tem essa também. A serotonina é conhecida como o neurotransmissor da felicidade, mas não é bem isso, viu, gente? Não é bem isso. Está relacionado com o humor e não diretamente com a felicidade. Com o prazer? Sim, com o prazer, mas não diretamente com a felicidade. Felicidade é uma emoção, né? Que a gente também já fez outros vídeos explicando direitinho o que é emoção e tal, tá bom? Mas eu vou então falar para vocês, eu fiz um guiazinho aqui com 10 dicas infalíveis, né? Para você aumentar aí a sua serotonina. Vamos lá? 10 dicas para você? Bom, a primeira eu já falei, terapia cognitivo-comportamental. Isso vai mudar a sua forma de pensar e isso vai mudar a sua vida, eu te garanto, tá? Então, procure um bom psicólogo, um bom terapeuta cognitivo-comportamental, que ele vai... E você não precisa esperar chegar a ter depressão para procurar um profissional, tá? Você pode estar hoje super bem e dizer, olha, eu quero melhorar isso, eu quero ser um ser humano melhor amanhã, tá? A segunda coisa, como eu já tinha falado, os antidepressivos. Os antidepressivos para quem já chegou numa situação já mais difícil de ser revertida, só com o pensamento, né, com os trabalhos psicológicos. Então, o antidepressivo. Terceiro, esse eu não falei ainda, vou falar agora. Mudanças de hábito, né? Isso eu trabalho com isso assim há 26 anos. E é onde a gente encontra o maior problema. Então as pessoas elas querem mudar, mas elas querem continuar fazendo as mesmas coisas. Elas querem que algo dentro delas mude sem que elas mudem os seus hábitos. Sem que elas mudem nada, né? Aquela velha história. Se eu tenho aqui um copo na beira aqui da minha mesa, ele não vai se equilibrar, ele vai cair. Aí eu vou lá e ponho ele no mesmo lugar de novo. O que vai acontecer? Ele vai cair. Aí eu vou lá e vou pôr a terceira vez? Não. Então, mudanças de hábito. Como? Que hábitos são esses? Horários para dormir, horário para acordar, horário para comer. Tudo dentro da possibilidade, tá, gente? Eu entendo que muita gente não pode mudar alguns horários, né? Por conta de questões profissionais, horários que a própria sociedade nos exige, né? Mas aquilo que é possível, né? Hábitos de leitura, né? Adquirir hábitos de leitura, hábitos de ouvir música, parar de fumar, parar de ingerir tanto álcool. Um vinho, vamos lá, é bom, né? Mas tudo moderadamente. Uma cerveja, opa, com os amigos, né? Uma roda de conversa. Agora tá um pouquinho difícil no meio desse momento que nós estamos vivendo, né? Mas é isso. Então, mudança de hábitos. Mude um hábito na sua vida, depois me conta. Me conta como você se sentiu depois. Só um. Não precisa mudar muitos.
Vou dar um, tá bom? Quarta dica, melhorar a autoestima. Essa pega também, né? Então, se conhecer melhor, entender o seu valor, se valorizar. Então, autoestima, né? Procurar aumentar a autoestima aí. Quinta dica, alimentação mais natural possível. E aí tem vários trabalhos mostrando quais alimentos realmente têm essa função de melhorar a produção e o transporte aí de recepção da serotonina. E sim, chocolate é um deles. Essa é a boa notícia, chocolate é um deles. Frutas, tem várias frutas, né? Então, hábitos mais saudáveis de alimentação também tem aquela máxima, né? Abrir menos e descascar mais. Então, abrir menos embalagens, né? De coisas industrializadas, prontas. E descascar mais frutas, legumes, verduras, né? Uma boa dica também. Sexta dica, atividade física. Quer ver uma? Ah, mas Yara, não gosto de nada. Quer ver a mais eficiente para os processos de depressão e ansiedade? Então, para os processos de serotonina, de melhora de serotonina? Sabe qual é? Não tem mais nenhuma que se compare a ela. Caminhada. E olha que coisa simples. Caminhadas, gente. Vamos caminhar. Não importa a velocidade. Ah, mas 5 minutos, começa com 5, vai para 10, vai para. Agora, se você pratica esportes, ok. Mas se você não faz nada, uma caminhada, e até para quem pratica esporte, inclusive de alto rendimento e tal, às vezes parar e fazer uma boa caminhada, né? Também faz muito bem, porque às vezes a pessoa está ali no alto rendimento, ali aquilo está mais sofrido e ela precisa parar, então esse sofrimento às vezes nem é legal, e aí eu sei por experiência própria, né? Então é uma dica muito bacana essa, caminhada, vamos caminhar mais. Sétima dica, contato com a natureza. E aí, hein, se eu puder juntar caminhada com a natureza, nossa, aí tem trabalhos, inclusive, que mostram que só de você fazer uma caminhada lenta em meio à natureza, você consegue abaixar a pressão arterial e aumentar a serotonina, né? Então, contato com a natureza, mesmo, mas eu moro aqui em São Paulo, não tem nada. Gente, tenha um vaso, cuide de uma planta, de 2, de 3. Tenha algum, olhe para o céu. O céu é natureza, sabia? E a gente não olha. Olha para o céu, olha para a lua, olha para o sol. Contato com a natureza. A gente acha que a natureza é só o verde, rios, matas, oceanos. Não, o céu está em cima da nossa cabeça e não tem quem não tenha o céu. Até a gente que mora aqui. A gente olha para o céu, ok, tá tudo claro, né? Parece dia, mas tem a lua, que sempre nos presenteia com a sua graça, né? Oitava dica, e essa eu amo demais. Mindfulness. Prática para te levar a uma mente presente. Né? Eu falei ali algumas vezes, né? Do programa Mente Presente. Então, vamos praticar mindfulness. Não sabe o que é isso? Vamos conhecer. Vamos conhecer mindfulness. Mindfulness pode te levar, né, a essa produção maior de serotonina, equilibrar, trazer todo um equilíbrio para você. Então, práticas diárias de mindfulness com respiração, sensacional, muito bom. Essa é a oitava dica. Nona dica: gratidão. Ser grato. Grato ao que está aqui hoje, não ao que foi e nem ao que ainda virá. É grato hoje. Desenvolver a gratidão. Essa é uma das coisas também, assim, deliciosas de fazer. Aonde você vê
o resultado no dia seguinte, ou no mesmo momento, na mesma hora, você consegue ver o resultado, tá? E por fim, né, a espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou dizendo de religiosidade. Não é necessário você ter uma religião para você praticar a espiritualidade. Espiritualidade, na verdade, é você saber dar sentido para a sua vida. É você conferir valor às coisas que acontecem na sua vida. É um processo muito bonito também, né? De um desenvolvimento muito bonito. Então, de eu saber ligar pontos. Então, eu estou aqui hoje conversando com vocês, isso tem um valor para mim. É valoroso para mim e isso faz sentido para mim. Isso tem todo um sentido. Entenderam? Vamos procurar? Se a gente procurar a viver com essas 10 coisas aqui, fazendo, né? Não precisa fazer as 10, mas algumas dessas 10 dicas e fazer bem feito, eu tenho certeza que você vai ter muita serotonina para regular aí o seu humor e você vai viver bem melhor. Só queria deixar aqui claro, né, reforçar a ideia de que a 8ª dica, a 9ª dica e a 10ª dica são partes, então mindfulness, gratidão, espiritualidade são partes das terapias de terceira onda, das terapias de terceira geração, que é, como eu expliquei anteriormente, a evolução das terapias cognitivas comportamentais, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Vamos melhorar a nossa vida? Um grande abraço e obrigada por chegar comigo até aqui, até a 10ª dica, até o fim desse vídeo. Espero que seja de muita utilidade para você. Até o próximo.